Rapaziada, prova do Banrisul aqui em Porto Alegre, ainda é dia, 19 horas agora, e reclamaram muito da matemática financeira e da matemática, que acharam muito difícil. Realmente, até eu achei difícil, que sou professor de matemática financeira e matemática e raciocínio lógico. Mas, o que eu fiz? Eu deixei por último. Eu fiz todas as questões, aproveitei porque eu vi que estava difícil já, só olhando percebi que estava difícil, aproveitei, fiz algumas questões muito rápido, em 1 minuto, 2, com a ajuda aí dos professores, Carlos Zambelli, Tatiana Marcelo, Edgar Abreu, Brian e outros professores aí, e que ajudaram bastante, e eu fui até para pré-prova. E como é que eu tenho a prova e o gabarito, se não saiu a prova nem o gabarito, já que não puedo levar a prova para casa, porque eu tenho memória eidética matemática. Não tem muita função, né? Porque eu só decoro números, né? Se fosse palavras seria melhor. Mas vamos usar para alguma coisa. Eu tenho aqui anotado algumas questões da prova. Quantas? Só não lembrei de duas. Uma eu até tava na mente aqui, mas eu tava formulando a outra. Eu disse, já eu coloco. Esqueci definitivamente. Fazer o que, né? Aí eu tenho aqui 8 questões de financeira e 4 questões de matemática normal. Não está na ordem e também tem 5 provas, cada uma em uma ordem, mas vamos para matemática primeiro, já que estava mais fácil em relação à financeira, muito complicado a financeira. Vamos lá. Eu posso colocar em uma ordem que eu acho de dificuldade, então eu vou tentar ir do mais fácil para o mais difícil. Vamos lá. Conjuntos. Tinha uma pesquisa aí, não vou lembrar todos os detalhes, porque como eu disse, eu não lembro de texto, só lembro de números. Aí tinha 1.000 pessoas na pesquisa, era A e B. A e B. Dessa pesquisa, acharam algum de banco, 300 não usa nenhum produto, nem A nem B. Então você já coloca aqui 300 no quadrado fora. Eu vou tentar editar e deixar em algum lugar aqui a resolução, né? Porque eu vou só falar. Então eu vou tentar deixar a resolução. 300, você coloca no quadradinho. Sobra quanto? 700. 700 vai dividir aqui. Eu sei que 250 usam A e B. Então eu coloco aqui no meio. Sempre diagrama de Venn começa do meio para fora. Então coloco no meio 250. 250. E eu sei que usa só B, 100. Então eu coloco 100 aqui só para B. Eu acho que esse 300, ele falou assim, sabemos que 700 pessoas usam pelo menos A ou B, então 300 não usa nenhum. Foi isso que ele falou, lembrei. Logo, por isso que esse 300 fica fora, ele vem da dedução. 700 falta quanto para 1.000? 300. E aí, depois 250 no meio, 100 na direita, sobra quanto para 700? 350, 700 menos 350, 350. Pronto. A, 350. Gabarito, 350. Próxima, regra de 3 composta. Temos 2 funcionários bancários, produzem 80 em 5 horas. E quantos funcionários produzem 500 em 8 horas? Bom, vai aumentar as horas, vai aumentar... Produz, acho que atende 500 pessoas em 8 horas. Vai aumentar o número de pessoas. Então, tem que aumentar o número de funcionários. Para quanto? Ninguém sabe. Dava para fazer um chute. Sabe como? Considera simples. Vai ser uma aproximação bem grosseira, mas considera simples. Só 2 funcionários, 5 horas. Dois funcionários, 80. Quantos funcionários dá? 500. Eu vou botar na calculadora porque eu já calculei demais nessa prova. Dá 12,5. 500 sobre 40. Usando regra de 3 normal. Já é uma aproximação bem grosseira. Mas aí você já tira 20, por exemplo. 20 não é. Veja, vai ser mais que 12 ou menos que 12? Menos que 12. Por quê? Porque vai aumentar as horas de trabalho. Isso aí é raciocínio. Você tem que ver se é diretamente proporcional ou inversamente. Por exemplo, um cara está pintando uma parede. Ele pinta em 1 hora uma parede. 2 caras
Em quanto tempo vai pintar a mesma parede? Eles vão dividir, então agora vai ser meia hora. Veja que aí é inversamente proporcional. Quanto mais funcionários pintando a parede, menos horas serão necessárias. E aqui também, quanto mais horas de trabalho, menos funcionários precisa. Então, se precisava de 12, agora precisa de quanto? Menos que 12. Chuta 8. Não lembro se tinha 10 na prova, mas a resposta é 8. Vamos ao cálculo. Porque são 5 horas, eu preciso reajustar para 8 horas. Quanto é que está aumentando de 5 para 8? 8 sobre 5. Então, eu preciso reduzir esse 60% lá dos 12. 12 sobre 1,6, né? O fator, né, de 60%. Por que eu preciso reduzir? Porque, como eu disse, é inversamente proporcional. Se fosse diretamente, teria que ampliar. Poderia até dar 20, né? Porque bem provável que dê 20. Porque eles já botam a pegadinha mesmo para você errar. Se você botar diretamente proporcional, errava. Então, dá 7,8. Eu fiz esse cálculo, demorou que só botei 4 casas. Sendo que não tem, é uma aproximação. Então, não existe 7,8 funcionários. São 8 funcionários, né? Pronto. Resposta 8. Eu até para confirmar fiz a conta. Dá 516, mais ou menos. 516. Dá para atender 516 com 8 funcionários. Vamos complicar a análise combinatória? Vamos. Tem 3 pessoas. Tem 7 pessoas numa fila. 3 são idosos. Tem 7 pessoas em uma fila. 3 são idosos. Então eles têm que ficar no primeiro, segundo e terceiro. É preferência, né? Lei 10.048. E 4 pessoas ficam lá do 4 ao 7, né? Tendo apenas essa condição, até copiei o texto, lembrei, né? Tendo apenas essa condição, quantas são as formas de organizar essa fila? Bom, 3 lugares, 3 pessoas. 3 fatorial. 3 fatorial, 6. Só que eu estou em conjunto com as outras, né? Estão tudo na minha fila. Então, 4 pessoas, 4 fatorial. 4 fatorial, 24. Eu tenho que juntar. Então, fica 6 vezes 24. 144. Próxima questão. Já que é para dificultar, vamos à última, porque eu não lembro a quinta questão de matemática, acho que era mais simples. E aí, eu só lembro dessa. Logaritmo. Surpreso. Tava no edital, né? Matriz, determinante. Sistema. Você teve sorte de não botar um sistema. Na prova de 2021 botou sistema que passava meia hora. Eu, inclusive, perdi muito tempo nessa questão. Ainda errei. Sim, eu erro também. E perdi muito tempo. Demais. Por isso, dessa vez, eu deixei por último. Sabe quando eu tinha duas... Sabe quando eu tinha 1h30 para fazer as questões de matemática e financeira. Muito tempo, porque economizei nos outros. Fui economizando. No final, sobrou 1h30. Eu até pintei antes o gabarito. Então, 1h30. Fiz em meia hora, mas é porque eu tenho estratégia de cálculo rápido. Se você se inscrever, vai saber. Posso até botar print aqui no meu Uber para mostrar aqui. Como é de logaritmo? Temos, acho que é lucro, e do outro lado temos log de 10, e do outro lado temos log de A na base 10. E aí vai aumentar em 2 unidades, porque esse lucro explicou lá que é gigante e tal, aí botou esse logaritmo para segurar, para não ficar números estrondosos. Vai aumentar 2 unidades. Quando é que vai aumentar o log na base 10? Bom, para quem fez Enem, escala Richter já tem decorado, né? Cada unidade são 10 vezes. Então, 2 unidades 100 vezes. Mas vamos ao cálculo. L igual ao logaritmo na base 10 de A. Se eu quero L mais 2, logaritmo na base 10 de A mais 2. 2 é equivalente a log de 10. 2 é equivalente a 2 vezes 1. Quem é 1? 1 é equivalente a log de 10. Log de 10 na base 10 é 1. Então, propriedade. Aqui, o 2 passa no expoente. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. Log de 100. Propriedade da multiplicação. Log de A mais log de 100. Log de 100 vezes A.
Então, log de 100A. Logo, L é igual a log de 100A. A aumentou quantas vezes? 100 vezes. Pode parecer simples o que eu estou explicando, mas não é simples. Eu senti a dificuldade, deixei por último, porque também eu poderia me embanar em uma questão e aconteceu, eu vou mostrar mais pra frente, é a última questão, fique no vídeo, me embanar em uma questão e ficar com raiva, porque eu não gosto de errar a matemática e sair errando a prova toda. Então, nas provas que eu faço de concurso, eu erro 0 ou 1 questão de matemática. Quando eu erro, eu fico com muita raiva. E por isso, eu deixei já por último também, para não mexer no emocional. E a questão não tem nem lógica, depois eu vou mostrar para vocês, não tem lógica essa questão. Vamos à matemática financeira, que estava o O. Vamos lá. Numa ordem aqui também aleatória. Não vou botar nem dificuldade, para a gente agilizar aqui o vídeo. Eu vou colocar o que está aqui. Primeira questão. Como eu lembrei lá logo da matemática básica, eu já fui conectando, né? Então, temos lá, não vou lembrar o texto, só vou lembrar o número. Alguma coisa vai aumentar 3 vezes. Então, montante é igual ao capital mais IT. Aí, 3 vezes o montante é o capital. Aí, divide lá, já que o montante... Aí, o montante é 3 vezes o capital. Aí, vai dar 3. De um lado, 3 é igual a 1 mais IT. Qual é o tempo para acontecer isso? Um aumento de 200%, né? Que seria 3. Por que não 300%? Porque tem um 1 lá dentro do 1 mais IT, tá vendo? Então, o que é que eu faço? Eu aplico o log. Aí fica log de 3. T log de 1 mais I. Por que T vezes log de 1 mais I? Porque log de 1 mais I elevado a T. Aí pela propriedade lá do expoente que eu usei na questão anterior, pô, dá um piteleco, cai. Fica T log de 1 mais I. 1 mais I é 1,12. 1,12. Acho que é 12%, né? O fator é 1,12. Então, 1,12. Aí eu passo aqui dividindo, né? Log de 3 sobre log de 1,12. Tem lá os dados. Cara, a prova ajudou demais. Se você não sabia como fazer, tem os dados ali. E geralmente os dados são usados para alguma coisa. Então, basicamente, é necessário que você use aqueles dados. Se a sua questão não usa aqueles dados, provavelmente está errada. A menos que você use uma técnica matemática, que eu tenho também, que por meios alternativos ofereça a resposta de forma mais fácil. Mas não sendo esse caso, sendo o caso normal, tem que usar. Você tem que passar pelo caminho. Por exemplo, tem uma casa, tem a porta. Você tem que passar pela porta. A menos que você pule a janela. Agora, o normal é pela porta. 99% das pessoas passam pela porta. Então, se tem os dados ali, você tem que usar. Sabe qual é a prova que às vezes tem um dado mais só para enganar? Enem, eles botam um monte de dados que aí nem usa. Mas SESC Gran Rio, 99% dos dados. Só teve um que não usou, mas eu entendi que era para fazer a pessoa errar. 99% das vezes os dados você tinha que usar obrigatoriamente. Então, se tem o dado que é log de 3, tem que passar por log de 3, que é 0.477. Se tem um dado que é log de 1.12, tem que passar por isso. Aí, não sabendo nada, meu irmão, passa alguma coisa com esse dado, chuta, multiplica, divide, faz alguma coisa. Se multiplicasse, são dois números pequenos, vai dar próximo de 0. Tem 0 na resposta? Não tem. Divide um pelo outro. Divide. Se você dividir o log de 1.12 sobre o log de 1.3, vai dar a mesma coisa também, próximo de 0. Aí, não tem a resposta. Qual seria a única opção? Log de 3 sobre log de 1.12. Chute com os dados. Mas, olha aqui também, temos o que? Log de 3 é igual a T, log de 1.12. Passa dividindo, log de 3, vamos lá, sobre log de 1.12. 9.69, eu fiz todas as casas de novo, perdi meu tempo, né? Porque a próxima vai para 10. Eu quero uma direção, não sei nem se tá certo esse 10. Do nada veio esse 10.
Faz juros simples, meu irmão. Faz juros simples. 12% para virar 200%. Falta quanto? 200 sobre 12? 16,6%. Então tem que ser menor do que 16. Lá já tinha 17. Não era 17. Seria bom se tivesse mais próximo, né? Porque quanto mais aumenta a porcentagem, mais longe fica, né? Se fosse 1%, daria muito próximo, muito próximo. Agora 12% já é muito. Até 15% dá para usar esse chute, essa aproximação, né? Se as alternativas não tivessem tão próximas, já dá para marcar, né? É menor do que 16. O juros simples é sempre maior quando o tempo é maior do que o da capitalização. Quando o tempo é maior do que a da capitalização. Beleza. Próxima questão. Era a última da minha prova. Imposto de renda só passa 15% no investimento. Acho que é um fundo de investimento. No primeiro mês rendeu 20%, no segundo mês ou ano, não lembro, acho que é ano, no segundo ano rendeu menos 5%, teve uma desvalorização. Aí pergunta, só que o imposto de renda não tá nem aí, meu irmão, ele vai em cima. Então, só que ele só incide sobre o rendimento, cuidado, hein. Aí pergunta, quanto é o rendimento real após retirar o imposto de renda? Cuidado também que é só no saque. Se você deixar 100 anos, é só no saque, não é anual. Não é anual que vai tirando os 15%, né? Pronto. Aí vamos lá. Tem 20%. Composto, né? 1,2, bota em fator, 1,2 vezes 0,95. 0,95 é o quê? Quando perde 5%, né? 1 menos 0,05. Dá 14%, 1,14. 1,14. Então 1 é o que eu já tinha. Esses 14% aí foi o que me rendeu. Você também pode aproximar isso para ver se está certo. A subtração é uma aproximação boa, mas nem tanto. Cuidado. Então 20 menos 5%, 15%. Então 14 está bem próximo, né? Então tá tudo certo. Você sempre tem que comprovar os dados. Eu sempre faço a questão, depois comprovo a questão. Lembra da prova dos 9 que fazia no fundamental? Tem que fazer. Então, pela técnica de aproximação, deu 15%. E o meu cálculo matemático, cheio de continha, um monte de número, vírgula, deu quanto? 14%. Está condizente os dados? Está. Então, prossigamos. Vamos lá. 14%. Vai puxar 15% desses 14%. Então, de novo, aí temos o quê? Então, basta pegar o quê? Fator de 15% negativo, como é? Ele está retirando. Dá o quê? 1 menos 0,15, 0,35. 0,35 vezes 14, 11,9. Você ficará com 11,9%. Tirou o quê? 3,1. Isso não agrega na questão, mas tirou o quê? 3,1. 2,1, aliás, né? De 11,9 para 14, né? Tirou 2,1. O que é que ele perguntou? Qual é o lucro real? É 11,9% de lucro. Se perguntasse o capital todo, seria 1,119. Vocês têm que saber como coloca em fator, né? O capital. 1,119 vezes o capital. 1.000 daria 1.119. Eu não lembro se ele falou isso. Se ele botou um valor de capital ou deixou assim, genérico. Mas é uma dica também. Se você bota um valor de capital que seja bem divisível, facilita. 1.000, 100. Eu acho que eu fiz essa questão primeiro considerando 1.000. Depois eu fiz com cálculo genérico. Por quê? Redundância. Eu tinha tempo. Redundância. Faço uma vez, deu certo? Deu. Eu não acredito nem na minha sombra. Então eu vou lá, redundância, faço de outro método. Deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. Então a chance de estar certa é alta. Aí eu fiz pelo genérico e fiz colocando 1.000 como um capital inicial. Próxima questão. Temos aqui fluxo de caixa. O cara não paga um empréstimo de 300 mil.
Ele segura por 2 anos e depois de 2 anos contrai ainda mais 200. Não sei qual foi o bancário que aceitou isso, mas tudo bem. Vamos lá. No final de tudo, 2 anos depois, ele decide pagar. Decide pagar tudo à vista. Ganhou na loteria, vai pagar todo mundo. Então, o que você tem que fazer? Fluxo de caixa. Bota aqui seta para cima. Você define seta para cima é que o cara tá devendo, ou seta para baixo. Você define. Vou botar seta para cima. 300k, 2 anos depois. Aí passa a barrinha. 0, 1, 2. 2 anos, 200k. E depois vai pagar quanto? Pronto. Agora é só juntar. Andou na prancha, aqui. Andou na linha do tempo, vai contando os juros, né? O que é que eu fiz? Eu coloquei 300 diretamente para 4 anos e 200 diretamente os 2 anos, para ficar todo mundo no mesmo lugar. Só soma quando tiver todo mundo no mesmo lugar. Eu poderia pegar 300, juntar 2 anos e depois o resultado juntar mais 2. Mas eu percebi que daria um cálculo matemático maior. Uns 30% mais tempo. Então eu decidi pela opção mais rápida e que também era mais simples. Eu poderia me perder nas contas lá. Aí eu teria que ter uma redundância se eu não me sentisse à vontade com o resultado, né? Eu teria que fazer de outro método. Aqui para adiantar, que eu já estava querendo ir embora, o que? 304 anos era 4% de juros. Então 1,04 tinha na tabela, tinha lá 1,04 elevado a 4 vezes 300 mil, 350,95 7. 200k, 1,04 elevado ao quadrado, por quê? 2 anos, né? E o outro elevado a 4, por quê? 4 anos. Vezes 200 mil. Mas, agora posso somar, já que estão na mesma hora. Era quanto? 350. 350 é alguma coisa. Eu apaguei aqui, não tem aqui. 567,28 dá. Acho que tinha lá a aproximação para 567. Aí pronto, marcava, era 570. Era essa a única questão que tinha um dado que não usava. Mas acho que era só para enganar a pessoa, né? Era 1,04 elevado a 6. Talvez tenha até algum método que resolva por aí, né? Espero que eu esteja certo. Vamos para a próxima. Essa questão é melhor explicar por outra primeiro, porque são duas questões do mesmo assunto. Price e saque. Na verdade, a outra não é bem um price, é um misto. Então vamos nessa mesmo. Vamos de saque primeiro, que aí depois você entende price. São sistemas, né, de amortização de dívidas. Aí, saque, amortização constante. Ele pergunta o saldo do devedor. O cara pediu emprestado à família, né, 240 mil em 120 meses e pagou 12 parcelas. Falta quanto? Falta pouco, né? Pouquinho falta. Você pagou 12. Ainda falta 90% das parcelas, né? Então, 240 mil. Inclusive, eu até pensei numa alternativa melhor. Vezes 0,90. 216 mil. Resposta. Nossa, um segundo. Eu passei um pouco tempo a mais. Porque eu fui pelo cálculo certinho financeiro. O que é que você faz? 240 mil é o empréstimo sobre o número de parcelas. 120 parcelas. Dá quanto? 20, né? Vamos lá. Vamos só confirmar. 2 mil, aliás. É porque eu não considero não o 240 mil. Eu sempre falo 240k. Só para gastar menos tempo, né? Porque os últimos zeros não vai influenciar em nada. É só lembrar que tem. Então dá 2 mil, né? 2 mil. Eu já paguei 12 parcelas. Faltam quanto? 120 menos 12. 108. 108 vezes 2 mil. 216 mil. Eu vou deixar agora as mais difíceis para o final. Vamos fazer uma mais simples. Eu tenho 30 mil e 15 mil. Por algum erro, deixou lá parado por 10 dias o de 30 mil e 20 dias o de 15 mil. E tem uma multa, né? 2% moratória, que é o limite no Código do Consumidor. É o limite no Código do Consumidor bancário.
e mais uma multa pelo dia, é de 4,5% ao mês, sendo de juros simples. Então vamos lá, 30 mil. Primeiro eu faço o quê? Eu faço mais simples, 2% moratória, é sempre fixo. 2% de 30 mil, 10%, tira um zero, 3 mil. 1%, tira um zero, 300. 2%, dobra, 600. Pronto, 600. Coloca aqui, 600. Agora 2% de 15 mil, 10%, 1.500. 1%, 150. 2%, 300. Pronto, soma aqui. 600 mais 300, 900. Já deixei. Metade da prova já foi, metade da questão. Agora os juros. Se é juros simples, é proporcional. 10 dias, 30 dias, 4,5. 10 dias é 1,5%. Você pode dividir assim, 1,5, 1,5, 1,5. 10 dias, 1,5. 20 dias, 3. 30 dias, 4,5. 1,5% de 30 mil, que é 10 dias. 1% a gente já tinha 300. 0,5%, metade, 150. 300 mais 150, 450. Só estou agilizando um pouco, viu? 450. 20 dias, o de 15 mil, 3%. 3% de 15 mil, 10%. 10% de 1.500. 1%, 150. 3%, 450. Então, 450 mais 450, coincidentemente, o mesmo valor, 900, que coincidentemente é o mesmo valor da moratória, 900. 900 mais 900, 1.800. Resposta final, 45 mil mais 1.800. Cuidado que ele fala qual é o custo total, então tem que somar também o valor fixo, o valor que já estava. 45 mil mais 1.800, 46.800 é a nossa resposta. Vamos às últimas. 30 dias, 15, deixa eu lembrar a questão. Temos o que? Juros simples e juros composto. Juros compostos é 4%, juros simples é 4,2%. E diz que capitalizado em 30 dias, só que só fica por 15 dias. E aí perguntou qual é a diferença entre os dois. Qual será o maior? Juros simples, porque quando o tempo é menor que a capitalização, o maior é o juros simples. Então, 4,2%, 15 dias, metade, 2,1%. De boa. 4%, 15 dias, raiz. Tinha lá o dado. Se tem um dado é para usar. Raiz de 1,04, 1,98%. Perguntou qual era a diferença. Eu não lembro se ele botava um capital de 10 mil. Eu acho que botava, mas não tenho certeza. Mas dá uma diferença de 0,12%. Aí se você bota um capital de 10 mil, dá 1.200, é a resposta. Então para qualquer capital vai ser 0,12, é só multiplicar. 0,12%, porque 2,1 menos 1,98, 0,12%. Se for 10 mil capital, a diferença vai ser de 1.200. Aí vamos para a questão duvidosa. Eu tenho lá uma dívida de 100 mil. Se eu pagar à vista, recebo 20% de desconto, que dá 80 mil. Ele próprio fala. Eu fiz a conta e ele próprio fala. 80 mil. Se eu pagar depois, dá 50 na hora e 54k depois. 104 mil. Muito ruim, né? Não tem nem lógica essa questão. Se eu dar 50 na hora. Se eu posso dar 50 na hora, eu dou 80 na hora. Lógica nenhuma. Próximo. Ele perguntou qual era a diferença de 80k para o de 104k. Eu peguei e botei. Como é que 80k vira 104k? Dá 30%. Nem tem essa alternativa. Tem 24% mais próximo. Aí eu pensei, bom, se não é o que eu acho, como é que eu vou fazer? Eu saí chutando, pensando com o que é que o examinador quer de mim na prova. O que é que ele quer de mim? Já dei tudo, o que é que ele quer? E aí, eu, sem lógica alguma, só fiz as contas. Lembra lá do log do 3? Você vai dividindo, multiplicando até dar uma resposta do gabarito. Pronto, fui fazendo lá. O que é que eu peguei? Eu disse 50 foi na hora. Vamos considerar o quê? Que eu tiro 50 de 80 também, então fica quanto? 30. E o outro dos 50? 54. Quantos eu preciso de 30 para virar 54? 80%. E tem essa opção. Então vamos marcar. É isso. É sobre isso. Foi a última questão que eu fiz da prova. Porque eu não queria ficar com raiva no meio da prova. Só fico com raiva depois da prova. Tudo bem. Aí eu fui aqui no parcão da cidade e pronto. Tô tranquilo. Agora se fosse no meio da prova, eu já erraria tudo depois. Aí eu marquei 80%. Lógica. Fonte. Arial Doce.
Vamos lá, questão próxima, né? Essa aqui depois eu deixo por último. Essa aqui e por último eu deixo mais difícil. Cereja do bolo, né? Tem lá um investimento que o pai fez para o filho. Todo mês botava 1.500 por 120 meses, a um juros de 1% ao mês. Qual é o valor final? Primeiramente, vamos chutar sem juros 1.500 vezes 120. Seria o valor sem juros. Vamos ter uma noção de como é que está a grandeza. 180 mil. No mínimo tem 180 mil. No mínimo. Tinha essa opção? Tinha. Já não é porque não está considerando juros. Então você chutaria maior do que isso. Já reduz aí as opções. E tem um dado. Se tem um dado, é para usar o dado. Se tem um dado, é para usar o dado. Então 1,01 é elevado a 120. 3,3. Se tem um dado, é para usar o dado. Pega o quê? 3,3 multiplica por 180 mil. O valor que você tinha achado. Já dá 594 mil. Qual é a base que eu estou usando para usar essas multiplicações? Meu amigo, você sai chutando. Divide, multiplica, soma, faz o que der. Se você não souber a questão. 594 mil. Achei um valor muito alto. 1% não rende tudo isso não. Eu quero saber onde é que é esse 1% aí. É no Bitcoin, por acaso? Que já aumentou 40% em um mês, janeiro de 2023. Não estou recomendando, longe de mim. Desde que eu fico rico sozinho. Tá. Só tenha cuidado, né? Porque ele caiu 4 vezes em 2 anos, um ano e meio. Mas era porque o que? Mercado de urso, inverno cripto, inverno no mercado, juros altos lá no Federal Reserve nos Estados Unidos. Ó, conhecimento bancário. Mas voltando à questão, tem que saber a fórmula, ainda tem que deduzir um pouquinho mais. Parcela, ele ainda deu uma dica, é tipo sistema price, ele deu a dica, ele deu, ó, siga por aqui, fazendo favor, meu caro, use price, fazendo favor, e use o dado que eu dei, aí você vai resolver a questão. Qual é a fórmula do price? Parcela é igual a capital 1 mais i elevado a t sobre 1 mais i elevado a t menos 1. Sim, tem que ter memória de ferro para decorar isso. Pronto. Ainda tem que melhorar. Ó, faltou uma coisa. Vezes i em cima. Então, parcela, recapitulando, é igual a capital 1 mais it vezes i sobre 1 mais it menos 1. Pronto. Lembrando que capital vezes 1 mais it é o que? Montante. Então, parcela é igual a montante vezes i sobre 1 mais it menos 1. Pronto, agora bota. O que a gente quer? Montante. Você pode isolar ou deixa assim mesmo. É melhor deixar assim, porque isolar vai complicar. Parcela, 1.500. 1 mais it, 3.3. Menos 1, 2.3. Passa multiplicando. 1.500 vezes 2.3. Dá uns 3.000 e lá vai fumaça. 3.450. E divide por i. I é o que? 1%, que é igual a 0.01. Então, 3.450 dividido por 0.01 dá 345 mil. Nossa, fiz sem calculadora essa. 345 mil. Tá próximo de 180? Tá. É o nosso gabarito, 345 mil. Era só mais saber fórmula essa aqui. Não era tão difícil, na verdade. Ainda tinha que beneficiar a fórmula, né? Lembrar que capital vezes 1 mais it é montante. Ou você sabia também a fórmula só para isso, mas decorar mais uma fórmula só por causa de uma letra diferente não vale a pena, né? Então é melhor sempre deduzir. E aí vamos para mais difícil. E tem uma que eu esqueci, né? Supera. Questão. Temos aqui uma dívida de 3,68 milhões. Eu não vou colocar todos os números, 3, 6, 8, 0, 0, 0, porque vai só dar mais trabalho. Então, 3,68 milhões. No primeiro ano,
Na mesma hora eu pago 1 milhão na primeira parcela, são 4 parcelas. A segunda é igual à terceira. E a quarta eu pago 1,331 milhão. 1.331.000. E aí, os juros é de 10%. Então eu boto P1 mais P2 sobre 1,1, que é o fator de 10%, mais P3 sobre 1,21, que é o fator de 10% sobre 10%, né? 21%, mais P4 sobre 1,331, que é o fator de 1%, de 10% sobre 10% sobre 10%, ou 21% com 10%. É sempre vai aumentando. O próximo seria 1,4641. E aí vai. Então a primeira, P1 sobre 1 é o próprio P1, né? 1.000. E a última dá 1,331 milhões sobre 1,331, que dá 1. Então, 1 mais 1, 2. Do outro lado, 3,68. Faça lá subtraindo, dá o quê? 1,68 o resultado. Então, P2 mais P3, com as suas divisões, dá 1,68. A gente coloca P2 sobre 1,1 mais P3 sobre 1,21 é igual a 1,68. BMC, aqui, para 1,1 virar 1,21, só falta multiplicar por 10%. Então, fica o quê? 1,1P. Vou deixar P só, já que são iguais, né? 1,1P. Mais P sobre 1,21, igual a 1,68. Passa agora o número aqui no numerador. 1,21 vezes 1,68. Esse cálculo demorou 1 hora na prova. 2,0328. Dividido pelo quê? 1,1P mais P. 2,1P. Passa dividindo 2,1. Dá 0,968. E os filhos da mãe ainda fazem o quê? Aproximadamente. Se eu aproximasse aqui, ia dar um número totalmente distante. Você bota tudo próximo, como é que você quer que eu aproxime? Se aproximado, você botava 900, 800, 700. Não 978, 959. Porque aí não dá. Se eu aproximar uma casinha aqui, vai dar um resultado diferente. Aí não tem como aproximar. Talvez desse 21%. Considera 20%. Talvez não desse uma diferença grande, né? É até uma opção, mas agora, como o vídeo já tá grande, eu não vou fazer não. Façam aí em casa. Atividade de casa. Arredondem para 20%, para ficar simples. Dá 0,968 o quê? Milhões. 968 mil. Ou 0,968 milhão. 968 mil. P2 e P3. Aproximadamente 970. Não sei de nada. O que eu faço? Você poderia estar aí, se você sabesse pelo menos essa relação, né? Que divide por 1,1, 1,21 ou 1,20. Chutaria aí um valor, cada um da alternativa. Ia chutando. Mas é isso. Falem aí o que vocês acharam dessa prova do Banrisul, matemática financeira. E se você quer fazer o Banco do Brasil e acha que vai ser nesse nível de dificuldade alta, continue no canal se inscrevendo, assistindo os vídeos. Que eu vou lançar um curso também aqui de matemática financeira. Eu já estava dizendo isso antes, tem até o vídeo anterior aí. O pessoal não assiste, isso que dá, né? Tem a resolução gratuita aí do BB 2021, tem a resolução do IADES. Eu acho que eu apaguei a resolução do IADES BRB, mas quem quiser aí eu posso estar disponibilizando de novo. E tem meu contato aí nos comentários. Volto aqui posteriormente para falar sobre o gabarito oficial e falar sobre as 2 questões que faltaram, né? Quando liberar o caderno de provas. Até a próxima. Até a próxima.